Olá, minha gente, começando o nosso Band Empresarial dessa terça-feira. Lembrando sempre que a gente está aqui na tela da Band e também está no YouTube. Toca lá no sininho que a gente vai mandar todo o material produzido nos nossos programas. E vou começar logo trazendo a pessoa que vai conversar com vocês, porque ele tem muito conteúdo. Participei de vários eventos com ele, fico muito impressionado toda vez com um tema super interessante, o coaching. Nós, empresários, precisamos passar a entender melhor que ferramenta maravilhosa para que a gente possa botar isso nas nossas equipes, para a gente mesmo e, através dela, fazer uma liderança mais eficaz. Estou falando de Moisés Ribeiro, CEO da Brás Coaching, um amigo, um prazer estar aqui com você no estúdio do Band Empresarial, Moisés. Prazer todo meu, Azevedo. Um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com você, para nós falarmos sobre esse tema, né, tão importante, que eu não tenho dúvida, terá um impacto significativo, né? Nós podemos dizer conteúdo de valor, over delivery, de forma prática, né, que vai fazer com que as pessoas comecem a repensar a sua forma de fazer negócios, né, de obter resultados extraordinários no menor espaço de tempo, que é a proposta do coaching, né? Um processo que reúne técnicas e ferramentas cientificamente validadas, capaz de potencializar recursos, acelerar resultados e fazer com que você obtenha resultados extraordinários no menor espaço de tempo. E me fala um pouquinho da Brás Coaching, da qual você é o CEO, me conta quando surgiu, já sei que está breve aí, completando 10 anos, hein? Isso, 10 anos de Brás Coaching, né? Eu trabalhei numa organização durante 20 anos e fiz a minha transição de carreira de executivo para empresário, porque entendi que nós tínhamos ali uma metodologia que poderia ajudar muitos empresários, né? Não só estar trabalhando na minha empresa, mas poder ter a oportunidade de estar ajudando centenas, milhares. Hoje nós temos mais de 10 mil alunos, né, nesses 10 anos. Então, com um impacto significativo na vida pessoal, profissional e nos negócios, né, de líderes, gestores, empreendedores, empresários, executivos, que estão cheios de pontos cegos, né? São cheios de problemas, dificuldades, desafios e que precisam de um norte. Esse norte, Moisés, é que você me fala de como o empresário primeiro tem que entender o que é o coaching, porque eu vejo que há uma mistificação muito grande lá por cima, as pessoas se acham donas de si, ou porque ele tem um grande sucesso empresarial e entende que não precisa de um coach. Então, eu posso responder essa pergunta, Azevedo, com uma metáfora que eu aprendi com o pai do coaching, que eu tive o privilégio e a oportunidade de trazer para o Brasil, que é o Timothy Gower. Ele diz que coaching funciona como uma viagem, né? Você vai fazer uma viagem, então a primeira coisa que você tem que ter em mente é o destino, né? Para onde você vai. Então, aí nós vamos falar de CDE, clareza, direcionamento e muita energia, né, para fazer a coisa acontecer. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Esse é um princípio filosófico bem conhecido. Então, a ideia do coaching a primeira coisa é, vamos definir o destino. E nós percebemos que a maioria dos empresários hoje, eles têm uma dificuldade com respeito a isso, né, de enxergar o seu futuro. O Peter Drucker diz que a maneira mais eficaz que você tem de prever o futuro é criá-lo, né, criá-lo na mente. Então, nós vamos estabelecer aí um ponto B, né, um estado desejado, para onde nós estamos indo. Há de se também entender de onde é que nós estamos partindo, né? Se você, de repente, chega em algum lugar e liga para alguém, né? Como é que eu faço para encontrar você? A pessoa lhe pergunta, né? Onde é que você está? Se ela não sabe onde você está, então dificilmente ela vai poder estar ajudando você. Então, a primeira coisa que nós definimos na viagem é para onde nós vamos. Depois, há de se identificar qual é a sua posição na viagem. Vamos imaginar aqui uma viagem de carro. Então, nós temos aí 4 alternativas. Nós temos aí um copiloto, um carona, um passageiro e um motorista. A resposta é um tanto óbvia, né? O nosso papel na nossa vida, no nosso negócio, é de piloto, é de motorista. E quando você senta no banco do motorista, você leva as mãos onde? Ao volante. Ao volante. Isso significa dizer que a partir daquele momento você assumiu o controle.
Então, o coaching trabalha dessa forma. Sei para onde que eu estou indo, muito bem, agora eu vou assumir o controle. Se eu assumo o controle, eu começo a ter um papel de protagonista. Eu começo a deixar de ser vítima, de ser vilão ou mesmo coadjuvante. Eu sou um protagonista dessa viagem. Se eu colidir daqui a 2 horas na viagem, a responsabilidade é de quem? É minha. Perfeito. Então, aí nós temos um princípio muito forte dentro do coaching, que é a autorresponsabilidade. Justamente a capacidade de você assumir os seus erros, seus acertos e ter o aprendizado disso. Então, se eu entendo isso, né, então eu não vou aplicar o que é chamado de TCR, que é um dos principais problemas hoje do líder empreendedor, é a chamada TCR. O que é isso? Transferência de culpas e responsabilidade. A culpa é do governo, do pai, do sócio, da esposa. Eu né? brinco muito que o último P que tem que modificar do 4P do marketing, que o pessoal pega a culpa o pai, aí depois culpa o patrão, depois culpa os parentes e por fim ele vai culpar o pai eterno, mas porque não tem outra exatamente. pessoa mais aquele recorrer, né? Então, você tem aí o quê? A condição de protagonista. Eu tenho uma frase autoral que diz o seguinte, olha, a culpa pode até ser dos outros, mas a responsabilidade será sempre nossa. Então, o coaching tem uma pergunta-chave que é, de 0 a 100, qual é o seu nível de responsabilidade nisto aqui? Né? Se a pessoa diz 60, de quem são os outros 40? Né? Então, você se sente responsável por isso? Porque se eu começo a delegar isto aí, a responsabilidade, eu não evoluo, eu não assumo a coisa e realmente os resultados não aparecem. Muito bem. Outra coisa importante dentro da metáfora da viagem, como funciona o coaching. Eu tenho vários recursos à minha disposição. Um deles se chama retrovisor. O retrovisor é importante? Muito. Muito importante, concordo com você. Mas se você ousar sair de Salvador e ir para a Feira de Santana, que é logo ali, olhando o tempo todo para o retrovisor, o que vai acontecer? Vou bater na frente. Exatamente. Então, ou você vai colidir, em outras palavras, você não vai chegar, né? Vai ter aí algum problema. Então, o coaching então começa a trabalhar você olhando o que para o futuro. Retrovisor é passado. Você não pode ter o passado como referência, né? Você não pode ter o passado como, melhor dizendo, você não pode ter o passado como direção. Ele só serve de referência. Né? Ele só serve de referência. Então, nós vamos apresentar, dentro de um processo de coaching, um outro recurso, também de vidro, mas muito maior do que um retrovisor. Se chama para-brisas. Então, o para-brisas permite ver o que vem à frente, dá foco no futuro e mentalmente você consegue ver além do horizonte. Então, o coach projeta você para lá. E me fala um pouquinho, que tipo de empresa se coloca em condição de ter um coach empresarial? E já vou jogar uma segunda pergunta. O coach empresarial, quando vai atuar nessa empresa que você vai nominar, que é possível já participar, ela faz um trabalho, o coach faz um trabalho só com a pessoa, o líder desta empresa, o comandante dessa empresa, ou é um trabalho que tem que ser feito com todas as pessoas participantes dessa companhia? Excelente pergunta. Bem, primeiro nós temos o Executive Coach. A empresa é reflexo do dono. Eu não posso trabalhar a empresa se eu não trabalho o proprietário, se eu não trabalho o empresário, porque invariavelmente ele vai sabotar o processo. Ele é o pior inimigo da empresa. Então nós começamos primeiro com ele, trabalhando o desenvolvimento profissional, né, desse empresário, fazendo com que ele enxergue. Primeira coisa, inclusive, trabalhando transformação de mindset, né, vira até piada no universo do coach, mas isso significa o quê? A mentalidade, né? Porque existe alguns empresários que têm uma mentalidade ainda de funcionário e, às vezes, né, isso prejudica enormemente, então, a empresa. Então, você vai estar trabalhando mentalidade empreendedora, desenvolvimento de competências, fazendo com que ele seja, né, um gestor dentro da empresa. E aí vem uma pergunta que a gente faz dentro deste universo, né? Que tipo de pessoa você tem que se tornar para construir a empresa que você quer ter? Independente de tipo de empresa? Nós começamos aí o quê? Com uma pequena empresa, né, para cima, quando nós falamos de coaching empresarial. Então, a gente fala de uma pequena empresa, de uma média, uma grande, dificilmente, né, a gente está trabalhando, mas nós temos pequenas e médias empresas, né, que tem um bojo enorme aí, né, de clientes para a gente estar fazendo e que funciona bem. Trabalhamos o empresário? Muito bem, então vamos trabalhar então a empresa e o negócio dele. Qual um dos maiores problemas que a gente observa dentro de uma empresa? Cultura. Cultura organizacional.
Então, nós observamos o seguinte, o empresário que ele reclama o seguinte, né? Funcionário é inimigo pago, tem problemas com mão de obra, não tem um time, né, que é engajado, comprometido. E quando a gente vai olhar é o seguinte, o problema está na cultura. A cultura é uma força invisível que existe dentro da empresa que impele as pessoas a fazer o que precisa ser feito. O coach ajuda a implementar essa cultura, Sim. porque muitas vezes a empresa é uma empresa, é outra pergunta, já aproveitando, né? É uma empresa nova. Sim. E o que é que se define uma empresa? Pode ser feito o coach desde o seu nascimento? É uma pergunta também, né? E é exatamente isso, ou seja, o coaching, ele vai propiciar de alguma forma que essa empresa nova implemente a cultura dela? Sim, sim. Principalmente começando com a identidade empresarial, que faz parte do planejamento estratégico da empresa, né? O Peter Drucker tem uma frase top que diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Então, às vezes, o empresário ele vai lá, faz um planejamento estratégico, né? Vamos fazer isso e aquilo, o objetivo é esse e tal, mas o seu pessoal está comprometido, porque eles não têm clareza, né, de, primeiro, né, da identidade da empresa, começando o quê? Com a missão. Qual é a missão da empresa? Ou seja, quem nós somos e o que é que nós fazemos. Depois nós temos propósito, né, que é algo, inclusive, novo, colocado dentro da identidade agora, que é o que é que nós queremos e por que nós queremos. Isso dá um combustível enorme, né, para os colaboradores ficarem engajados, né, para fazer a coisa acontecer. Visão, para onde nós estamos indo, né? De novo a metáfora do carro. Qual é o nosso destino? Será que nós conseguimos nos enxergar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Né? Sabemos qual é o nosso rumo? Né? E depois o que? Valores, que é algo que é fundamental, que são princípios morais e éticos que fundamentam um código de conduta e fornecem as diretrizes à medida que você vai no caminho. É você estabelecer o que é verdadeiramente importante, é o código de honra. Então, quando você faz isso, você minimiza uma série de problemas, né? Porque os acordos, os pactos já vão começar a ser bem trabalhados, e aí você vai recrutar pela cultura e você vai, inclusive, demitir pela cultura. Quer dizer, você entra a frase do Peter Drucker, né? As pessoas são contratadas pelas suas habilidades, pelas suas competências e são demitidas pelo seu comportamento. O próprio time vai tirar quem está sabotando, quem está causando o problema. E aí vou lhe provocar, Moisés. Hoje não está se contratando muito também pelo comportamento. Eu acho que hoje, com o mundo caminhando muito para a inteligência artificial, as empresas hoje praticamente pensando muito nessa pessoa, nesse cidadão, nessa interatividade, diversidade e tudo mais, eu acho que o comportamento também tem um papel importante nisso. Concordo com você. E, inclusive, nós ensinamos isso, trabalhamos isso dentro da nossa formação, incentivando, né, os empresários a saberem antecipadamente o comportamento, usando uma ferramenta bem comum, né, que é o DISC, né, que é o que? Um assessment que você vai colocar, a pessoa vai passar por um processo onde ele vai responder perguntas e você já tem a condição de saber o quê? Qual é o possível comportamento daquele colaborador diante de uma circunstância, diante de uma situação. Então, ele está recrutando pelo comportamento. E brinco muito dizendo o seguinte, que se fosse para ser empresário no Brasil e fizesse um teste comportamental e de sanidade, dificilmente passar, porque a gente tem que ser doido para ser empresário aqui. Mas a gente vai para um rápido break e a gente volta já já com Moisés Ribeiro, coach, CEO da Brascoach, conversando, batendo um papo bem gostoso aqui sobre como o coaching pode ajudar o empresário na condição de sua empresa. A gente volta já já. Pois é, minha gente, já estamos aqui de volta com o nosso Band Empresarial das terça-feira, conversando com Moisés Ribeiro, CEO da Brascoach. Ele é um coach renomado e que me impressiona muito a facilidade e a tranquilidade com que ele traz aqui temas tão importantes de uma empresa e seu dia a dia. Mas, Moisés, a gente estava falando aqui e um dos pontos que me chama muito a atenção e que eu sou, digamos assim, muito aficionado do ponto de vista das empresas que eu participei, que é a questão do planejamento, plano de ação de uma empresa e como o coaching pode, de alguma forma, contribuir com isso. Nós podemos dizer que esse é um dos maiores gaps, né, que nós temos com empresários e empreendedores, né? A falta de planejamento.
O Sebrae, inclusive, diz que 65% das empresas que abrem, né, no nosso país fecham as portas em 5 anos, e o problema maior identificado justamente é a falta de planejamento. Sai na vontade, né? Exatamente. Principalmente por conta da necessidade, né? Não pela oportunidade. Mas o que é planejamento? Planejamento é você estabelecer objetivos e determinar o que precisa ser feito para atingi-los, né? O coaching trabalha muito a questão do planejamento. É você estruturar o caminho entre desejo, ação e resultado. É a parte racional da ação. E é algo que pode, inclusive, mitigar muito os erros, né, de um empresário, de um empreendedor. Eu gosto muito de trabalhar o que é o modelo de negócios, né? Nós temos uma ferramenta chamada Business Canvas Model, onde nós temos 9 quadrantes que, em uma folha de papel, você consegue ver todo o seu negócio, né? Olhando claramente lá, né, para fazer com que você tome ações, né, decisões sábias e atitudes assertivas, né? Esse é o resultado natural que é de um planejamento. Quais são esses 9 quadrantes, né? Então, nós temos aí, primeiro, segmentação de clientes, né? Quem é o seu cliente ideal. Depois, nós temos proposta de valor, temos canais, né, de comunicação. Depois, nós temos relacionamentos, temos atividades chaves, temos recursos, né, parcerias estratégicas, custos, né, que aí vem um elemento de gestão, e receitas, né? Então, esses nove quadrantes, eles são essenciais. E aí vem um ponto que a gente, ou seja, eu planejei, trouxe aí, eu sou fã do Canvas, e o que eu digo é o seguinte, mas nessa hora você tocou também lá atrás de que tem a questão do líder, né? O líder, ele tem que estar envolvido nisso. Coaching liderança, como é que você faz esse link? Tem a ver, a pessoa que faz o coaching, ele melhora como líder ou ele está voltado meramente para a questão da empresa? Muito bem, a liderança é uma competência. Quando eu falo de coaching, eu falo de um processo que vai fazer com que você atue em alta performance, alto desempenho, obtendo resultados extraordinários no menor espaço de tempo. Para você atuar em alta performance, você tem que ter um nível de competências, né, lá em cima. Você tem que trabalhar no nível de excelência e desenvolver competências é essencial. A liderança é uma das chamadas soft skills, né? Tanto a liderança como a inteligência emocional são duas competências que são essenciais para quem quer liderar e que são bem trabalhadas dentro do universo do coaching. Liderança é você influenciar ou persuadir outras pessoas a fazer o que precisa ser feito. Não é você fazer o que tem que ser feito, é você persuadir quem tem que ser fazer. Exatamente. Assim. Algumas pessoas, inclusive, dizem o seguinte, empresário bem-sucedido é aquele que faz acontecer. Nunca foi. É aquele que consegue liderar pessoas que fazem acontecer. Porque o papel do líder dentro de uma organização é um papel estratégico, né? Não é um papel operacional, né? Então, eu percebo que muitos empresários eles estão na condição de um gerente de uma empresa quando ele deveria ser o diretor dela. Se você é o gerente, se você trabalha essa parte operacional, gerencial, dificilmente você vai conseguir escalar. Então, para que você tenha realmente um negócio que seja escalável e que você tenha aí uma empresa autogerenciável e que você tenha a condição, inclusive, de tirar férias, né? Você pergunta para o empresário, quando foi que você tirou férias? De 20 de dezembro até 5 de janeiro. Isso é recesso, né? Onde todo mundo... Né? Então, carnaval, né? Exatamente. Por quê? Porque ele está trabalhando no negócio, ao invés de ele trabalhar o negócio. Então, a ideia do que nós trazemos dentro do universo do coaching é você ser o estratégico e você ser um líder que você faz o quê? Você recruta, treina, acompanha, conduz reuniões, motiva um time engajado, comprometido, motivado a fazer o que precisa ser feito. As gerações todas hoje já conseguem ver em papel a importância do coaching. Hoje você vê líderes, principalmente as empresas de startup, de tecnologia, você vê cada vez mais cedo líderes dessas empresas com 20 e poucos anos e tal. Essas pessoas vão, ou eles se sentem donos de si,
né? Eu filo isso porque, inclusive, tenho uma relação com o meu Tiagão, meu filho, 23 anos, de vez em quando, um cara para poder entender o que a gente faz, né? De alguma forma, existe esse sentimento da testosterona, muito forte. Sim. Então, um dos itens essenciais que a gente trabalha no coach é algo que faz com que o empreendedor tenha condição de ter resultado. Se chama autoconfiança. O coaching nasceu no universo do esporte. O Timothy Galway, ele era um coach, um técnico de tênis, né? O primeiro livro de coaching, inclusive, é The Inner Game of Tennis, né? O jogo interior do tênis. E ele percebeu que os seus atletas, eles, inclusive pessoas que comandavam organizações com milhões, né, na região de Harvard, e ele percebeu que os seus atletas estavam com problemas de performance no jogo. Né, comandavam empresas de milhões, mas estavam lá com problemas, né, dentro do jogo, a ponto de alguns deles ficarem tiltados. Né? Ou seja, fulano deu um tilt, quer dizer, a emoção entrou tanto na mente que a razão não mais funciona. Então é perda, 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 perda. E aí ele percebeu o seguinte, que ao fazer uma pergunta, com quem você está falando, quando eles ficavam realmente, né, insanos, a resposta de todos era, comigo mesmo. Então, ele percebeu o seguinte, se você está falando com você mesmo, então dentro de você tem dois. Um ele apelidou de Self 2, outro de Self 1. O Self 2 é aquela voz, né, que tem muito nos jovens, né? É aquela voz que diz o seguinte, né, você é o cara, você pode, você faz, né, dá para você, vai. Então, produz algo que é importantíssimo para a pessoa fazer a coisa acontecer, que é autoconfiança, uma sensação de poder pessoal, um sentimento de competência pessoal. Com o passar do tempo, começa a aparecer uma outra voz, que é o Self 1, né? Aquela voz que diz, muita areia para o seu caminhãozinho, não vai. E se? Será? É o diabinho e o anjinho, exatamente. Né? Então, a dúvida é o câncer da fé, né? Frase de Moisés Ribeiro. A dúvida é o câncer da fé. Então, quando você começa a ter dúvidas, né? Então a dúvida ela tem o papel de minar a sua autoconfiança, a sensação de poder pessoal. Você faz uma similaridade pessoal. entre dúvida e medo? Então, o medo, dúvidas, lapsos em foco, todos eles estão dentro desta voz que mina você. O medo é uma emoção que ela vem da sensação de perigo e de ameaça. E aí, normalmente, ela faz o quê? Ela paralisa você. Ela, não vou não, né? Não vai não, porque... E aí, resultado. Às vezes, vem até como uma voz de proteção, certo? Só que o medo em si não é o problema. O problema é quem domina quem. É você que domina o medo ou o medo que domina você? E a dúvida é aquela coisa, né? Não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali, não sei se essa é a decisão correta, tal. E aí, resultado. Esse diálogo interno, ele é perturbador. Em algumas pessoas isso é crítico, levando algumas pessoas a desenvolver aquilo que nós chamamos de síndrome do impostor, quando esse empresário se considera uma fraude. E aí, resultado, isso é algo muito sério. E quando ele vem para a gente conversar, a gente percebe o seguinte, que ele tem que ser destravado, ele tem que ser desbloqueado, né? Porque ele se tornou o maior inimigo dele mesmo. Isso é muito interessante, as primeiras vezes que eu fui palestrar em público, e eu sempre olhava e ficava muito assustado, e às vezes eu não me achava aquela pessoa que estava ali preparada para poder ser chamado para aquele evento. Ou seja, eu estava sendo impostor de mim mesmo. Ou seja, se eu fui chamado é porque eu fiz alguma coisa representativa para aquilo e que eu tinha que me acalmar e passar aquilo que eles estavam esperando. Então, esse é um sentimento que é muito engraçado e que realmente precisa ser muito trabalhado, né, Moisés? Tem uma frase do Richard Branson, né, da Virgin, né, que eu estou usando agora. Ele diz o seguinte, quando aparecer uma oportunidade, e vai aparecer, e você achar que você não é o suficiente, você não está preparado para essa oportunidade, primeiro receba, primeiro aproveite a oportunidade, primeiro pegue a oportunidade e depois se prepara. Se a gente entende isto, resultado, as oportunidades elas vão aparecer, né, porque o universo é abundante, nós temos que acreditar nisso, certo? E aí, resultado, nós vamos pegar essas oportunidades e nós vamos, então, contratar um coach para nos ajudar a nos preparar. E estamos aqui, Moisés. Eu já estou aqui aproveitando o meu coach pessoal no programa. Mas me fala um pouquinho para esse telespectador que está aqui no Band Empresarial, que dicas
você poderia dar free para que ele possa exercer? Porque eu penso muito no seguinte, se a gente, e vou deixar essa pergunta também para você, eu, enquanto pessoa, eu preciso ser trabalhado, o coach precisa trabalhar na pessoa para que eu possa, sim, trabalhar o coach empresarial. São duas coisas que se comunicam, né? Sim. A dica que eu vou dar, primeira dica quando você fala de você, é a dica dos 7 As. Opa! 7 As. Primeiro, autoconhecimento. É você identificar claramente quais são os seus pontos fortes, seus dons, seus talentos, suas virtudes, né? Ter muito consciência disso. E também quais são os seus pontos fracos, quais são os seus gaps e vulnerabilidades. Montar uma SWOTzinha. Exatamente. Segundo, autoconsciência. É você compreender claramente o que acontece com você internamente, né? E o que está à volta de você, em volta. Então, você ter consciência é uma percepção ampliada. A capacidade de enxergar aquilo que de repente não está tão óbvio, isso vai minimizar os pontos cegos. Terceiro, autoaceitação. É você entender que você vai ser muito bom em algumas coisas e péssimo em outras. E está tudo bem. Qual o maior problema que nós temos hoje de baixa autoestima? A tal da comparação. No processo de eu me comparar com você, minha autoestima jamais sairá ilesa. Instagram, então, é um perfeito Exato. Mundo para isso, né? É onde você compara o seu bastidor com o palco dos outros. Exatamente. Isso é uma falácia, né? Isso com certeza vai prejudicar você. Depois nós temos autodesenvolvimento. Se eu identifiquei quais são os meus pontos bons, eu vou focar naquilo que eu realmente sou bom e vou delegar o que eu resto. Vou montar uma estratégia para compensar minhas vulnerabilidades. Não vou ficar investindo tempo em me preparar naquilo que eu sou péssimo, né? Isso o tempo não vai deixar também, né? A empresa não permite também, né? De maneira nenhuma. Então tem muita gente que é muito competente, que vai saber aquilo lá, né? Então contrata pessoas, um sócio, um gerente, um colaborador para estar fazendo aquilo lá. Perfeito. Quinto A, autorresponsabilidade. É quando você assume justamente o que é as suas responsabilidades, é quando você entende que você não pode fazer aquilo que nós já falamos, né, da TCR, né, transferir culpas e responsabilidades, é você se tornar um protagonista, né, você assumir o volante verdadeiramente falando. Depois nós temos aí o próximo, que é a autoconfiança, uma sensação de poder pessoal, de competência pessoal, desenvolver isso, a sua fisiologia, a forma como você, a sua postura, ela vai dizer se você vai ser escutado por outras pessoas ou não. E é necessário você ancorar isso. Como é que eu desenvolvo isso? Ancoragem. É você buscar no passado coisas que você fez bem e trazer para cá, né? E por fim, o que é autoestima, que é autovalorização. É quando você olha para você mesmo, você se ama, você se respeita, né? Você se valoriza e diz assim, eu sou o cara. E aí você faz isso através do quê? Do exercício da gratidão. Então, quais as 10 coisas pelas quais você é grato na sua vida? Moisés, que maravilha. Dica melhor que essa, meu amigo, vocês, por favor, podem também olhar e fazer internamente para exercer esse papel que aqui está sendo dado de graça pelo nosso querido Moisés Ribeiro. Moisés, eu tenho a agradecer que você fizesse suas considerações finais aqui no nosso programa e agradecer sua presença. Maravilha, maravilha. Eu termino com primeiro agradecendo, né, o privilégio, a honra de estar aqui com você, o convite, né? Parabenizando você, porque realmente fiquei à vontade. A minha pergunta agora já acabou, né? Passou rápido demais. Mas eu termino com uma pergunta provocativa. Por que querer um novo normal se podemos juntos construir um novo extraordinário? Por que querer um novo normal se podemos juntos construir um novo extraordinário? Nós estamos ministrando agora uma formação coaching empresarial. Uma formação de 3 dias, sexta, sábado e domingo, 30 horas, para ajudar justamente líderes, gestores, empreendedores, empresários a performar da melhor maneira possível. E aí, só ir lá no meu Instagram, moisesribeiro.oindelevel, você vai ter mais informações. Gente, agradecer a presença de vocês todos aqui no nosso Band Empresarial e dizer que terça-feira que vem, 13h30, estamos de volta. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.